Mês do Advento. Eu não sei quanto você conhece dessa história ou dessa prática, vamos chamar assim, né? A Igreja Católica costuma fazer também esse tipo de celebração que, no fundo, é mais uma preparação do nosso coração para o dia do Natal, o dia do aniversário de Jesus, a gente pode dizer assim, certo? Aquele dia onde a gente vai realmente lembrar, celebrar, comer aquelas comidas maravilhosas, pelo menos é isso que a gente espera, né? Quando o bolso aguenta e dá o mais maravilhoso que for possível, de acordo com o nosso bolso, que cada um tem um, e glória a Deus por isso, né? A gente pode ser grato por aquilo que Deus nos dá, mas é muito bom quando a gente senta naquela mesa ali, junto com os nossos parentes, nossos amigos, sabendo o que a gente está celebrando, não é? E é esse o nosso objetivo aqui. Quando a gente acende aquelas velas lá, a gente acendeu a semana passada, né? A vela ali da promessa, né? Uau, esqueci o nome da primeira vela, né? Mas é a promessa, a esperança, a vela da esperança, é a promessa de esperança. E hoje a gente acende aquela vela que fala da paz. E o tema que eu queria refletir junto com vocês é justamente esse, a paz. Opa, não está ali? Um minutinho só, eu estou crente que está ali. Deu tela azul ali, né? Tinha entrado? Vou tirar aqui. Só um minutinho, ver que... Meu fundo. A paz que nos alcança. A gente cantou aqui sobre essa paz. E a gente vai ler. Vocês vão acabar decorando, porque nós estamos em cima do mesmo texto que o Davi leu, que o Otávio leu também, um versículo, não é? E é justamente o que fala dessa paz vindo, a promessa que foi feita 700 anos antes de Jesus, não é? Você que nos visita normalmente nessas datas, né, para o almoço final de ano e tal, e aí eu estava preparando e eu ia falar de outro texto. Mas aí eu falei, cara, não sei, eu acho que eu usei esse texto. Quando foi o almoço no ano passado? Foi dia 10 de dezembro. Aí eu tive lá a paciência de entrar e ver lá nos nossos vídeos, né? Os nossos vídeos estão todos lá, se você entrar, Aliança da Vila, você vai achar lá no Instagram todos os nossos vídeos, né? E consegui chegar no dia do nosso almoço passado. E eu falei, eu não posso falar do mesmo texto. Mas é interessante que nessas épocas do ano a gente costuma passar pelos mesmos textos, mas que Deus acaba falando de uma forma diferente sobre o mesmo texto. Você sabe que os judeus, por exemplo, todo Shabat, tem um texto lá de Provérbios 31, mulher valorosa, quem a achará? Eles falam todo sábado. Todo sábado. Então você imagina quantos sábados existem na vida de um judeu, desde que ele nasce até que ele morre, né? Então, parece que quando a gente repete algumas coisas na nossa vida, elas acabam fazendo morada no nosso coração. E esse é o nosso objetivo aqui, que o objetivo do Natal, a história do Natal, o propósito dele, quem é o aniversariante, possa calar fundo no seu coração e possa ir entrando, ainda que muito devagarzinho, mas possa realmente aquecer o teu coração, cada vez que você lembrar e falar, puxa, eu sou uma pessoa especial para Deus. Ele se dignou de deixar o seu trono para me visitar. E aí nos obriga a olhar para o espelho e ver quão falhos nós somos. Mas que grande alegria que é o Evangelho. Saber que por pior que nós sejamos, quando a gente se rende
E a gente reconhece que Jesus é Deus. Foi Deus entre nós, mas hoje é Deus à destra do Pai, intercedendo por nós a cada dia. O nosso coração pode se alegrar e pode ser inundado por essa paz que a gente está falando hoje aqui. Essa paz que excede todo o entendimento. Não existe paz assim no mundo. E a gente vai pegar aqui a definição de paz para a gente poder falar. Mas vamos ler primeiro novamente o texto, tá bom? Já estou falando demais. Isaías 9, mais ou menos 700 anos antes de Jesus. O povo em conflito. O povo fazendo tudo o que não devia. Eles tinham orientações restritas e corretas e claras de Deus, de como seria servi-lo e andar nesse mundo. Mas o povo se encheu de idolatria, se encheu de rebeldia. E Isaías foi um dos profetas que foi chamado por Deus para orientar o povo, para alertar o povo, falar, cuidado. Mas não adiantou muito. Dentro de todas as profecias, Isaías foi talvez aquele que mais foi usado por Deus para falar sobre o Salvador, sobre Jesus, que veio. E esse texto é um deles. Acho que é muito bonito esse texto, pelo menos assim eu o vejo, né? Espero que para você também. E diz assim, a partir do versículo 1, contudo não haverá mais escuridão para os que estão aflitos. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Foi o trecho que o Otávio leu, né? Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita. Eu estou pulando algumas partes, se você está lendo na tua Bíblia aí. Versículo 4 fala assim, pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor. E aí esse versículo, que eu acho que a gente pode ler junto, não pode? Podemos ler junto aqui? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Amém? E o texto termina, né, pelo menos essa parte da profecia, dizendo, ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém? Amém. Vamos orar? Mais uma vez? Pai Santo, eu te entrego esse momento aqui, Senhor. Quão falho sou, Pai. Quão todos nós precisamos de ouvir a Tua voz. Fala ao nosso coração. Sopra aos nossos ouvidos. Que o Senhor faça transformação no nosso meio hoje. Todos os nossos corações precisam, Pai. Em Teu nome oramos. Amém. Amém? A paz que nos alcança. Antes da gente poder aprofundar essa questão da paz, que o texto nos traz, eu queria trazer a definição aí, eu sempre brinco com isso. A grana que eu tinha foi até o Aurélio, comprei um novo Aurélio, o dicionário Aurélio lá, não sei que ano que é o Aurélio, né? Depois desse eu parei, não deu mais, não comprei mais dicionário. Então, você pode ser que você tenha na sua casa lá um dicionário mais moderno, né? Mas o Aurélio aqui dá para o gasto. E no Aurélio, paz está definida assim. Tem 3 definições lá, tem mais algumas coisas, mas essas são as mais importantes, né? Ausência de lutas, alguém falou isso, né? Aqui hoje já. Ausência de lutas, violências ou perturbações sociais, tranquilidade pública ou concórdia. Muitas vezes no mundo, abrindo parênteses aqui, o mundo chama de paz o que não é paz, é trégua, né? Sabe aquelas tréguas que você tem com a tua mulher ou com o teu marido? Não vamos mais brigar, né? Isso não é bem paz, tá? Isso não é o nosso tema hoje. Mas a gente precisa saber disso, né? Paz não é trégua, paz é paz, né? E ele está definindo aqui. Segunda definição aqui, ausência de conflito entre pessoas, olha aí, né? Bom entendimento, harmonia. Mas tem um significado terceiro aqui que chega um pouquinho mais perto do que a Bíblia nos traz. Que ele fala assim, ausência de conflitos íntimos, tranquilidade de alma,
sossego, sossego. Esse é o que o dicionário nos traz, a visão secular, digamos assim, cultural da paz. O que a Bíblia nos fala da paz? A Bíblia, pelo menos no Antigo Testamento, a palavra que é traduzida como paz é shalom. Shalom. Shalom é uma palavra ampla, muito profunda. Fala de bênção. Os judeus costumam entrar numa casa, Jesus, quando via os seus discípulos, depois da ressurreição, ele entra e fala, shalom, seja com vocês. Paz seja com vocês. O que essa paz representa? A primeira definição aqui é muito parecida com o que a gente viu no Aurélio, né? Fala assim, não apenas ausência de conflito, mas também bem-estar, saúde, completude, sabe? É interessante, né? Estava escrevendo isso aqui, estava lembrando do Salmo 23. Você que é de outra igreja, você que tem tua Bíblia Almeida aí, né? A nossa Bíblia, que a gente segue aqui por causa dos missionários, faz séculos. No começo eu esperneei bastante, mas depois eu fui me acostumando e vejo que ela eu gosto, porque é por causa das palavras que são mais atuais. A NVI, Nova Versão Internacional. Cuidado com essa última aí, mas pelo menos a antiga é muito boa. E no Salmo 23 sempre me incomodou, porque a gente está acostumado, eu que sou crente velho, né? A gente fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A NVI, ela traduziu de uma forma um pouco diferente e me incomodava. Mas hoje eu posso olhar para ela e entender. Ela fala assim, o Senhor é meu pastor, de nada sentirei falta, ou terei falta. Né? Tem a ver com esse sentido de completude. Não importa se eu tenho muito ou se eu tenho pouco, eu estou satisfeito com o que Deus me deu. Essa semana um amigo, olha, eu estou já quebrando muito, né? Essa semana um amigo aí de tempo de trabalho, né? E a gente se corresponde. A gente trabalhou junto na Bahia, no moinho, lá, a construção do moinho que a gente fez lá. Então eu contratei esse rapaz, século passado. E aí a gente ficou com essa amizade de WhatsApp. E aí essa semana ele falou, não, estou fazendo aqui, vai ter uma loteria especial aí, sei lá, né? Não sei nem como é que é. E ele me convidou para entrar. Se eu não queria entrar lá, ele estava fazendo uma espécie de um bolão, né? E aí, na hora, eu ia entrar em coisa, mas eu falei, obrigado, não tenho interesse. Aí, acho que ele falou, acho que eu pisei na bola, né? Acho que é pastor, tal. E aí ele me mandou um áudio meio que pedindo perdão. Olha, me desculpa, eu não sei, né? Você é pastor, eu acho que eu pisei na bola. Eu falei, cara, relaxa. E aí eu contei mais ou menos a minha história com relação à loteria, que aconteceu, eu trabalhava numa empresa grande, a gente trabalhava lá numa sala com muitos, e aí tinha um lá que parece que estava na descrição de função dele fazer o jogo, loteria esportiva na época, né? E aí ele fazia, cada um dava lá um valor fixo toda semana e jogava. Né? Até um dia que Deus falou ao meu coração, e você não acha aqui na Bíblia... Se alguém conhece esse versículo, me fala que eu não achei ainda. Fala assim, não jogarás na loteria. Não está aqui, né? Certo? Mas Deus foi trabalhando no meu coração, vai limpando, né? Depurando o meu coração. E aí, um certo dia, eu mesmo me senti incomodado com aquilo. E aí eu tomei a coragem, porque precisa coragem, tem coisa que a gente precisa tomar coragem. Eu falei, não vou jogar mais. E aí os caras ficaram indignados. Que negócio é esse? Como não vai jogar? E aí eu tenho que falar para eles, cara, olha, eu entendo, Deus está falando no meu coração para eu estar contente com as coisas que Ele me dá. Pouco ou muito. E eu, a partir daquele dia, não joguei mais. E eles pegando no meu pé, a gente vai ganhar, a gente vai sapatear em cima da mesa do chefe. Quem não? Quem já não teve esse sonho na vida? Né? Até que o tempo foi passando, eles não foram ganhando, e eu fui ganhando mais autoridade. Falei, está vendo? Eu economizei tanto, né? Mas nunca mais joguei. Algumas vezes tem um bolão, alguma coisa, mas sabe que depois, analisando, trazendo para a realidade da nossa fé, é essa tal da completude. Eu estou bem do jeito que eu estou, graças a Deus. Pouco ou muito, estou contente. Não preciso ficar sonhando com essas coisas. Amém? Está aqui, no conceito de Shalom. Plena segurança e bênção.
Mas tem aqui esse ponto 2 aqui, que eu queria mais chamar a sua atenção aqui, porque ele é fundamental para a nossa vida. Diria para a nossa vida eterna. O que o Shalom, o que essa paz bíblica representa? Fala aqui, restauração do relacionamento com Deus. Reconciliação. Reconciliação. A remoção da inimizade provocada pelo pecado. E o que só é alcançado mediante o sacrifício de Cristo e a nossa fé nele. Entende isso? Existe um momento na nossa vida, tem um grande debate aí entre os filósofos, tal, que fala da realidade, eu ia falar absoluta, mas é realidade objetiva e a realidade, a minha realidade. E a nossa cultura, o nosso mundo está lutando para pôr na nossa cabeça, e tem conseguido, pelo menos dos mais jovens, que tudo é relativo. Tudo é relativo. E, portanto, não há uma realidade absoluta, objetiva. Eu tenho a minha realidade. Sabe qual é o problema disso, queridos? Eu vou deixar para você pensar, e a gente vai abordar isso um pouco mais para frente. É que, quando você assume que existe, e fala, pô, não é possível que seja eu e nada mais. Existe mais nada. E, portanto, comamos ou bebamos, que amanhã morreremos e acabou. Quando eu morrer, sumiu, acabou. Pensamento de muitos, infelizmente. Mas quando você fala, pô, tem que existir, você, tudo dentro de você, eu tenho certeza disso, intui que existe algo além de você, mais profundo, maior. Sabe qual é o problema? É que quando você aceita essa realidade, que existe uma realidade absoluta fora das tuas mãos, do teu controle, você é obrigado a se render a essa realidade. E você é obrigado a abrir mão, e você tem que se humilhar a essa realidade, e falar, se existe um Deus, se existe uma realidade absoluta, não é? Eu tenho que me render a ela. Então, alguns preferem fazer como o avestruz, achar um buraco, enfiar a cabeça e falar, não existe realidade absoluta, que é o que a mídia está martelando na sua cabeça. E o que diz? Não existe realidade absoluta, porque aí, se não existe uma realidade absoluta, eu sou o dono do meu destino e do meu nariz. E, portanto, a realidade vai ser o que eu quero que ela seja. Querido, deixa eu te falar uma coisa, um aviso, uma exortação, como pastor, já que você está aqui hoje. Isso é um engano. Porque Deus existe independente de você crer nele ou não, de você aceitá-lo ou não. E um dia, a gente vai falar disso mais para frente, você vai se deparar com ele. Seja se Jesus voltar na sua segunda vinda, seja se você for encontrá-lo antes. Eu, com os meus 67 anos, já estou achando que eu vou encontrar ele antes, mas tomara que ele volte antes. Mas, de qualquer forma, de uma forma ou de outra, eu sei que eu vou estar de frente com ele. E o que eu vou dizer a ele? Senhor, eu fui bonzinho. Eu xinguei minha irmã de bisteca só 3 vezes na vida, né? Não vai rolar, gente. Eu tenho que chegar lá e falar, olha, eu só estou aqui na sua frente pelo sangue de Jesus. Eu aceitei um dia o sangue de Jesus. E o sangue de Jesus me purificou de todo o pecado. E por isso eu tenho certeza da vida eterna. Que na hora que eu encontrar Jesus, eu fui reconciliado. Essa restauração aconteceu na minha vida. E eu peço para que tenha acontecido na tua. E se não, quem sabe hoje é o dia dessa restauração. Amém? Este é o Shalom. Esta é a paz. Ok? Bom, vamos em frente. Romanos 5:1, lá no dicionário bíblico, lá que eu pus aqui, nem mencionei a referência, ele traz algumas referências bíblicas. E a primeira referência bíblica que ele traz é justamente essa, Romanos 1:2, que fala assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. Amém? Glória a Deus por isso. Temos paz com Deus. Paz com Deus. Shalom. Que o Shalom de Deus esteja sobre você. E que você possa hoje, até o final da nossa mensagem, fazer as pazes com Ele. Estar de bem com Ele. Estar em paz com Ele.
para poder desfrutar dessa paz, que excede todo entendimento. Amém? Queria seguir aqui, pensando nesses 3 pontos aqui, a paz que nos alcança. Primeiro, um anseio de todo o coração, ainda que latente, eu coloco. Né? Porque você pode falar, eu não anseio por paz, está tudo bem, eu estou em paz. Mesmo. Quando você fecha lá, quando você está na tua cama lá, você está na frente do espelho, está tudo bem, está tudo em paz. O segundo, o Natal como resposta a esse anseio. E o terceiro, como ter acesso a essa paz. Ok? Então, em frente, que eu já falei demais aqui, um anseio de todo o coração. O que o texto nos diz? O texto lá, voltando para Isaías 9, a partir do versículo 1, diz assim: contudo, não haverá escuridão para os que estavam aflitos. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz por aqui, por enquanto. E eu queria aqui refletir um pouquinho com vocês, porque de repente você vê esse texto, ou talvez você nunca tenha visto esse texto, não sei qual é a tua caminhada, e você pode falar, mas de que escuridão esse texto está falando? Por que o profeta Isaías ali resolve, nos dias dele, olhar para o que estava acontecendo em volta dele e chamar aquilo de escuridão, aquilo que ele via? Tá? Algumas coisas que a gente sabe, porque se pega Isaías, é um dos livros mais completos, maiores, mais extensos da Bíblia. Tem muita profecia que ele foi fazendo ao povo. Então, a gente fica claro, por tudo que Isaías falou, que tinha o que lá? Tinha rebeldia, tinha desobediência, tinha idolatria, sacrifícios a deuses falsos, maldade, e ele vinha falando disso ao longo do tempo, né? E ele estava lá e ele está preparando o povo, e o povo não respondeu até que eles acabaram sendo dominados pelos babilônicos e foram exilados por 70 anos, para depurar. Você percebe quando tem muito tempo assim, 70 anos, é tempo do quê? De morrer toda a velharada. Ó, depurou aquela geração. Teve uma geração de judeus que morreu no exílio. Quem voltou? Pouquíssimos velhos, talvez os que eram mais novos, 70 anos antes, né? Mas quem voltou para Israel foi uma nova geração, livre daquele pecado. Pelo menos esse é o conceito bíblico. Né? Ok? Isso aconteceu. Mas aquele povo estava aflito. O que a gente pode concluir, então? Que eles possuíam também um anseio por paz. A gente vê coisa errada na televisão, a gente vê tanta injustiça. Não precisamos ir muito longe, né? Basta assistir o noticiário e o nosso coração fala, isso não está certo. Imagina naquela época, acontecia a mesma coisa. Esse anseio, essa sensação de aflição já acontecia naquele tempo. Mas é interessante que, então, e aí o texto segue aqui que eles caminhavam, o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, a luz de Jesus aqui está falando, né? Então, trevas, por quê, né? Que sentido a trevas aqui? Que se refere ao mal e também à ignorância. Né? Fala em trevas, uma pessoa que é analfabeta, por exemplo, né? É como se fala que ela estivesse em trevas. Ela vê um anúncio, mas ela não consegue saber o que o anúncio significa. Então, é como se ela vivesse em trevas. Tá? Então, esse sentido da ignorância. Mas aqui, pensando mais na ignorância, na distância de Deus. O mundo é repleto dessa maldade e dessa ignorância, de sofrimentos. Tá? Mas é também repleto, hoje, infelizmente, de pessoas que buscam solução para os seus problemas nos mais diversos lugares, mas raramente recorrendo à fonte certa, que é Deus e a sua palavra. Né? Ok? Passam 700 anos, chega na época de Jesus, na época do Natal, né, o primeiro Natal, Jesus nasce, e que Jesus encontra? Será que o mundo tinha mudado? Infelizmente não. Era mais ou menos o mesmo panorama. Sabe por quê? Porque a tecnologia pode inundar a nossa casa. A gente entra na casa do Theo, meu neto, né, que vocês passam por aí vendo aqui, né? Aí na casa, Alexa, toca Meu Pintinho Amarelinho, né? Sim, não sei o quê. Meu pintinho amarelinho, né? Bom,
Naquele tempo não tinha isso. Sabe, deixa eu falar uma coisa para você. Sabe quanto a tecnologia influi no teu coração? 0. 0. O teu coração é igualzinho ao coração dos compatriotas de Isaías, igualzinho aos compatriotas de Jesus. E o que Jesus encontrava? E Jesus bateu bastante nisso, né? Hipocrisia, idolatria, opressão espiritual, injustiça, abuso de poder, tanto da nação opressora quanto das elites locais, que igualmente eram opressoras, né? Seu pecador! Existe hoje na igreja isso também? Infelizmente existe, não é? Gente miserável, com fome, preconceito social, tudo igual. Mas vamos dar um salto maior, 2000 anos, e chegamos aos nossos dias. Aos nossos dias. Será que a gente pode ler esse versículo da mesma forma? Infelizmente, eu diria que é o mesmo panorama. Estamos com um foguete que vai e retrocede, tem milhares de satélites, tem o mundo em minhas mãos, mas o meu coração continua na escuridão. Você tem essa percepção? Ok. Nós estamos hoje vivendo um mundo muito parecido com aquele, apesar da grande evolução tecnológica. Como nós poderíamos descrever, então, essa escuridão do mundo? Eu vou trazer um versículo do Novo Testamento aqui, 2 Timóteo 4, que é uma orientação do apóstolo Paulo ao seu pupilo Timóteo, um pastor jovem, né? E ele fala assim, está ali no 2 Timóteo, versículos 3 e 4, capítulo 4. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Precisa elaborar muito? Acho que não, né? Tem até igreja. Já ouviu falar em igreja inclusiva? É a igreja que fala assim, olha, para você estar aqui, eu faço o seguinte, parte do que está aqui, eu não vou falar, tá bom? Assim você fica confortável sentado. Aí, tá bom? Então, podia falar várias coisas, não vou aqui. A gente vai ver algumas coisas um pouco para frente. Né? Então, isso é falsa doutrina. Falsos mestres. Se você vai numa balada, você vai num baile funk, e compara com algumas igrejas inclusivas, o que é melhor e o que é pior? Aí, lógico, você fala, a igreja inclusiva, né? Eu diria para você que não. Sabe por quê? No baile funk, todo mundo que está lá, de alguma maneira, tem consciência de que está pecando e que um dia vai ter que acertar as contas. Numa igreja inclusiva, todo mundo que está lá, lógico, não pode se generalizar, por favor, né? Não me compreendam mal, mas boa parte das pessoas que estão lá estão caminhando para o inferno, mas estão iludidas pensando que vão para o céu quando Jesus voltar. É uma responsabilidade muito séria que a gente tem. E Paulo estava falando disso. O que você prefere ouvir? O que é gostosinho para você? Ou a verdade de Deus para a tua vida? Sabe que a coisa vai tão longe? Isso daqui eu escutei um dia, faz pouco tempo. A gente costuma muito, crente fala muito de oikos, não sei se você já ouviu essa palavra. Oikos é uma palavra que vem do grego, que é a casa, o lar, né? E a gente fala, Deus fala assim, cada um tem
o seu oikos, ou seja, seu relacionamento, sua família e tal, e a gente precisa evangelizar, precisa falar de Deus, precisa fazer influência nesse oikos. O que o mundo faz? Ou seja, o contra-ataque do mundo. E esse Roger Scruton é um inglês, um filósofo contemporâneo nosso, moderno, né? E ele lançou um livro em 2004, já alertando para essas coisas. O livro chama Inglaterra e a Necessidade das Nações. Esse negócio aí, pensando mais, não precisa mais de nação, precisa de uma nação zona, a Bíblia fala disso, né? Ok? Mas ele traz isso, ele fala, existe no mundo um conceito hoje que é oikofobia. Então ali tem a explicação do grego, né? Do grego oikos é casa ou lar, e phobos é fobia, né? Medo. Então existe hoje uma fobia do lar. Como é que ele define isso no livro? É uma aversão ao lar, ao ambiente doméstico ou familiar. E a herança genética e também uma tendência a criticar ou rejeitar a própria cultura, inclusive religiosa, e elogiar outras. Tem percebido algum movimento desse por aí, embora você nunca tenha ouvido o nome oikofobia? Não é o que está acontecendo com os nossos jovens. Não é o que está sendo vendido para eles. Que vocês, pais, eles precisam se libertar da herança castradora de vocês. Ou fala assim, é o sentimento de ódio ao país de origem, ou em relação à cultura antropológica herdada por uma determinada sociedade. Eu não quero ir mais longe com isso, por favor, só para ficar na tua coisa. A gente está chegando aí. Outras fobias que estão surgindo, e esse é o mundo que a gente está. Eu diria assim, eu acho que no mundo de Isaías e no mundo de Jesus, tinha doenças da alma. Mas hoje existem doenças novas, a gente pode dizer assim. O coração não melhorou, mas as doenças são novas. Depois a gente vai falar de algumas delas mais para frente. Mas o texto, então, segue dizendo, né? O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Graças a Deus por isso. Glória a Deus, né? Por isso que João, no começo do seu evangelho, o evangelista João, fala assim, estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra, ou seja, o verbo, na sua Bíblia mais tradicional, estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. O mundo não o reconheceu. Interessante. Sabe por que o mundo não reconhece? Porque, no fundo, o mundo entende que não precisa de Deus. E eu trouxe aqui, só mais um parênteses aqui, esse cara que está aí, o Paul Tripp. Alguns de nós lemos um livro dele, né? Instrumentos nas Mãos do Redentor, um livro muito legal, muito fantástico. Se você quer ler um livro que fala, que mostra a tua fé de uma forma diferente, esse é um livro para ler, né? E num determinado capítulo ele fala assim, ele está falando de Adão e Eva, né? E ele fala assim, Deus sabia que apesar de Adão e Eva serem pessoas perfeitas, antes do pecado, né? Perfeitas, vivendo um relacionamento perfeito com Ele, sozinhos não poderiam entender a vida. Foram criados para serem dependentes. Deus teve que explicar a eles o que eram e o que deveriam fazer com as suas vidas. E aqui eu peço tua atenção para isso daqui. Eles não precisavam dessa ajuda porque eram pecadores. Eles não eram pecadores, o pecado ainda não tinha aparecido. Precisavam da ajuda por serem humanos. Somente isso. Querido, se a tua vida está um caos, convida Deus para fazer parte dela. Eu tenho certeza que vai fazer alguma diferença. Para não dizer para você que vai fazer toda a diferença. Amém? Isso nos leva para o segundo ponto. Porque para isso veio o Natal. O Natal como resposta a esse anseio. E o texto então segue, dizendo assim, fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria, e eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita. Isso aqui está falando uma coisa, fizeste crescer a nação. Depois que Jesus veio, Jesus morreu naquela cruz, ressuscitou, ele fez adeptos. Que no começo, sabe que o nome cristão tinha um peso, era pejorativo? Pejorativo, para os cristãos. Aqueles que seguem esse tal de Jesus aí, esse Cristo, que eles chamam de Cristo.
Assim surgiu o nome cristãos. Assim como hoje evangélico está, né? Não sei se você sente essa vibe aí, né? De vez em quando eu sinto, eu não gosto de ser chamado de evangélico. Por causa disso. Os evangélicos, né? Prefiro ser chamado de cristão, já assumi. Que nem a torcida do Palmeiras, né? No começo o porco era pejorativo, depois eles assumiram, acabou, né? Acabou a piada. Então é mais ou menos isso, assumimos que somos cristãos. Para a honra e glória do Senhor, amém? Cristãos praticantes. Discípulos de Jesus, seguidores de Jesus. Então, existe aqui, né? Aqueles que vieram a crer ao longo da história se uniram à nação, no começo de Israel, né? Todos os seguidores de Jesus. Existe então uma alegria inerente a essa paz, que excede todo entendimento. Dá vontade de viver essa paz, dá vontade de falar sobre essa paz, dá vontade de convidar os outros para desfrutar dessa paz. E talvez seja por isso que a maioria de vocês está aqui, vocês que foram convidados, amém? Por isso, porque a gente quer desfrutar com você dessa paz. E é muito triste quando você conversa, e eu converso com alguns jovens familiares, né? E aí de repente a gente vê eles ansiosos com uma coisa tal, eu falo, vamos parar um pouquinho, vamos orar? Tá bom, vai. Já sentiu essa? Tá bom, vai. E aí você ora, e rapaz, Deus responde. Glória a Deus, oh glória a Deus. Deus responde. E aí, de repente, a próxima vez que você encontra com eles, ou liga, e aí, tudo bem? Não, olha, puxa, não, né, quando não é tão... Os parentes não me chamam de pastor. Né? Oh, não, pai, primo, ou pastor, sei lá, né? Oh, mas sabe o que aconteceu? Olha que coincidência, né? A gente orou e Deus fez. E aí, sabe o que acontece? A caminhada de fé faz com que essa paz, que excede todo o entendimento, vá impregnando a gente de tal maneira que pode ser um desastre. A gente olha para aquele e fala, se meu pai está comigo, isso vai se resolver. Amém? E eu posso ficar em paz, mesmo na tormenta, mesmo no caos. E esse é o convite da paz. Amém? Eles se alegraram. E aí o texto segue falando, pois tu destruíste o jugo que o oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor. Uau, eu tinha separado um monte de coisa aqui, mas não quero falar disso. Não quero falar. Porque esse jugo, na época de Jesus, era dos próprios religiosos. Eles olhavam para uma pessoa e falavam, você não merece. Não estou olhando. Deixa eu olhar para o Fabiano aqui. Você não merece. Você é um pecador. Então, eu nem te convido, nem para ir no templo. Aliás, te proíbo. Não, você não pode entrar no templo. Você tem pecado. Existem outros tipos de pecado na nossa cultura hoje, né? O jugo do politicamente correto, conhece? Se você é mais modernista, você já ouviu essa palavra. Se não, fique em paz. Wokeismo. Você sabe que essa palavra woke, que quer dizer desperto, despertado, é uma surrupiada da Bíblia? Porque Jesus, quando Nicodemos estava na frente dele, falou, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, se você não for desperto, você não pode entrar no reino de Deus. A cultura, não vou dar nomes, certo? Se apropria disso e cria o conceito do woke. Você está desperto, então você tem que ser um soldado desta causa, do politicamente correto. E aí eu não posso mais chamar o meu criado mudo de criado mudo, porque senão eu estou sendo racista. Eu não posso chamar o indígena de índio, porque senão eu estou sendo especista não. Ixi, tem tantos aqui. Eu fiz uma lista aqui, mas vou deixar para você. Você sabe, você está absoluto. Eu descobri, por exemplo, que eu sou cis. E por eu ser cis, eu sou
opressor. Então, eu sou cisgênero. Eu sou homem, másculo. Então, eu oprimo o transgênero. Pelo simples fato de eu existir. Se isso não for jugo, o que seria? É um jugo psicológico. Pensem todos aí, né? Tem vários. Pelo menos 11 eu podia elencar aqui, mas eu vou pular. Esses são os conflitos do nosso momento. A canga, sabe o que é canga? Sabe aquele boi? Você já foi numa fazenda ou numa estrada de terra aí, vê passando aqueles 2 boizinhos com aquela coisa em cima assim, que pega 2. Você sabe que Jesus foi tão legal, Jesus é tão maravilhoso, que uma das coisas que ele falou, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e aprendam de mim, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Ou seja, o que ele está falando? Ele está falando, eu vou carregar, o teu jugo, a tua canga, não vai estar só sobre o teu ombro, eu vou estar carregando a tua canga, nós vamos carregar o teu fardo juntos. Disso se trata o cristianismo, o verdadeiro cristianismo, não aquele daquela Bíblia que você pôs lá em cima da tua estante lá, aberta lá na metade, lá no Salmo alguma coisa, né? Salmo 91, né? Me falaram domingo passado, né? Salmo 91, você deixa lá, em cima da cristaleira, aí de repente você tem que tirar um pouquinho de pó, mas você nunca leu nem aquele salmo, né? Certo? Como se ali tivesse lá uma mandinga gospel ali, que as palavras vão sair de lá e vão abençoar a tua vida, né? Certo? Ok? Então, Jesus veio para quebrar isso. Deixa eu falar para você uma coisa, se você é cristão, cristã, você foi batizado, o sangue de Jesus te livrou, você está livre do jugo do oquismo, você está livre do jugo do politicamente correto, isso não te afeta, a menos que você queira se render a esse jugo, porque muitas vezes a gente resolve se render ao jugo deste mundo, mas Jesus já pagou o preço por isso. E quando Ele voltar, nós vamos estar livres totalmente desse tipo de coisa. Amém? Vamos seguir aqui, né? Meu tempo já está acabando. Porque aí chegou naquele momento. Por que tudo isso aconteceu? Porque o menino nos nasceu. E ele nasceu há 2000 anos atrás. Um filho nos foi dado. E o governo está sobre os seus ombros. Olha aí. A canga. Ele agarrou aquilo e fala, vem comigo que você passa de ano. Amém? Para a eternidade. Para a eternidade. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Como o nascimento desse menino poderia mudar a história? Poder romper esses julgos atuais? Será que ele tem esse poder? Eu diria que você pode experimentar esse poder. E por isso esses 4 nomes são tão importantes e eu quero passar muito rápido por eles. Maravilhoso Conselheiro. Você sabe que o maravilhoso Conselheiro visitava, porque se Deus é Espírito, quem visitava Adão e Eva? Já pensou nisso? Quem ia lá dar uma assuntada com Adão? Falar, ô queridão, como é que foi teu dia? Que bicho que você nomeou hoje? Certo? Olha aquela planta lá, que nome você deu? Aquela árvore lá, tal. Quem ia lá? O maravilhoso conselheiro. Fala, cara, você é homem, você tem que dominar a terra. Isso também é uma coisa que a cultura diz. Quem são os homens para dominarem a terra? Tem que dar à luz a Pachamama, não é? Ou a Mãe Terra. Cuidado, cuidado. Nada disso vem daqui. Nada disso vem daqui. Amém? E maravilhoso conselheiro. Tem a gente está lendo, eu e a Belkis estamos lendo um protótipo de livro do nosso querido irmão Abisaí, que eu tive domingo retrasado lá, pregando lá na igreja dele, lá no DF. E ele comenta uma coisa no livro, assim, que sabe aquela coisa que é gostosa de você ler, né? E ele fala assim, que a vida, os ensinamentos de Jesus estão intrinsecamente, bonita palavra, né? Entrelaçados com as Escrituras. Ao longo do seu ministério terreno, Jesus não apenas falou sobre as Escrituras, ele personificou a própria palavra de Deus. Por isso fala que ele era o verbo, ele era a palavra,
né? Quando Jesus caminhou entre nós, ele não apenas cumpriu as profecias e os ensinamentos das Escrituras, mas ele mesmo era a expressão viva da palavra de Deus. Sua vida, suas palavras, suas ações refletiam perfeitamente a vontade do Pai Celestial. Assim, quando Jesus falava sobre as Escrituras, ele falava de si mesmo, pois ele era a personificação da mensagem divina contida nelas. Por isso que quando os líderes religiosos foram lá, o Sinédrio na época, que era, vamos falar assim, como se fosse a PF aqui, falaram assim, vai lá, PF, vai lá pegar esse cara aí que está falando muita abobrinha aí, vamos enquadrar ele. E aí foram, os guardas foram lá pegar Jesus. E aí eles foram lá, pararam Jesus falando. E eles não conseguiram. E aí eles voltaram, rabinho entre as pernas. E aí, logicamente, os líderes religiosos lá foram para cima. O que é isso? Cadê o homem? Não prenderam o homem. Não arrestaram, né? Porque era só. Não arrestaram o homem. E a resposta está lá em João 7,46. Eles falam: ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala, declararam os guardas. Ninguém falou. Ninguém fala como Jesus. Você quer saber o que o maravilhoso conselheiro tem para a sua vida? Tem um evangelho aqui, o primeiro evangelho, né, do Novo Testamento é Mateus, do capítulo 5 até o 7, é o que a gente conhece, acho que você já ouviu falar, Sermão do Monte, né? Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. Leia lá e veja se não tem muita sabedoria ali. Se o mundo seguisse Mateus 5 a 7, a gente não estaria na escuridão. Amém? Amém? Esse é o nosso maravilhoso conselheiro, que pode te aconselhar. E o conselho dele, a maioria está aqui. Mas, de repente, ele pode falar alguma coisa específica no teu coração também. Amém? Interessante que ele, no próprio todo o Sermão do Monte, você vai ver lá, ouviram o que foi dito. Mas eu lhes digo que. Eu, porém, vos digo. Eu, porém, vos digo. Está lá. Muitas coisas para a gente aprender, ok? Mas ele também é o Deus poderoso. E isso é uma declaração da natureza divina do Messias, o próprio Emanuel, que significa Deus conosco. Mas ele também é o Pai eterno. Jesus, quando pagou na cruz o preço pelo nosso pecado e ressuscitou ao terceiro dia, ele se tornou o Pai de todos aqueles que ressuscitam. Amém? E se nós um dia ressuscitarmos, Jesus vai ser nosso Pai. Acho que ele não vai ficar tão chateado. Ele é o nosso irmão e é o nosso Pai. Porque ele é o Pai da eternidade. Todos que vão para a eternidade passaram por Jesus. Tem que aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém? E por último, o príncipe da paz. Aquele que traz a paz em seu sentido mais completo, de saúde, de prosperidade e tranquilidade. O homem como indivíduo pode conhecer a sua paz. Está lá em Efésios. E um dia todo mundo o experimentará no coração essa paz. Jesus é quem traz e conquista a paz universal com a sua morte na cruz. Amém? Colossenses 1, 19 e 20 diz assim. Podemos ler junto para você fingir que está acordado? Vamos lá? Diz assim, ó. Pois foi que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz, pelo seu sangue derramado na cruz. Gente, é muito mais do que só o pagamento dos nossos próprios pecados. Ele reconciliou toda a natureza ali. Parte dessas profecias se cumpriram já, quando Jesus morreu. Mas parte dessas profecias só irão se cumprir na volta de Jesus. Amém? É o já e o ainda não. E nós estamos vivendo esse momento do já. Já conquistamos, mas do ainda não. Conquistaremos quando Jesus veio. Por isso nós vimos na outra semana que a natureza geme. E nós também gememos por isso. Amém? E aí, essa profecia acaba no versículo 7, dizendo, ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor fará isso
O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém? Amém. Eu quero rapidamente, então, passar para o nosso último ponto. Como ter acesso a essa paz, então? A essa realidade. E eu queria começar com um lado negativo. Uma passagem bíblica muito complicada. E ela fala de alguém que talvez já esteja entre nós. O anticristo. Aquele que vai governar mundialmente. E é interessante que, 2 Tessalonicenses, 2 versículos só, 9 e 10, eu estou lendo aqui na NVT, Nova Versão Transformadora, diz assim: esse homem virá para realizar o trabalho de Satanás, com poder, sinais e falsas maravilhas, e com todo tipo de mentira perversa para enganar os que estão caminhando para a destruição, ou que estão perecendo, conforme a NVI fala. Pois recusaram, olha que interessante, pois recusaram a amar e aceitar a verdade que os poderia salvar, que as salvaria. Querido, se você está aqui hoje, você olha para tudo isso que a gente está mostrando aqui e fala, eu não creio que exista um Deus. Eu não creio que eu preciso seguir a Cristo. Eu acho que os meus dogmas, os meus valores são suficientes para me levar para a vida eterna. Cuidado, todos nós vamos para a vida eterna. Depende com quem nós vamos passar a eternidade. Por isso, o que nós precisamos fazer para acessar essa paz? Eu quero trazer 2 textos e com isso nós terminamos. O Evangelho de João, no seu início, fala assim, veio, a gente leu isso, veio para os que era seu, mas os seus não receberam. Porque a gente não quer. A gente não quer a realidade absoluta. A gente quer a nossa realidade, porque na nossa realidade nós somos reis. Nós somos deuses. Eu comando a minha história, eu faço o que eu quiser. É legalzinho. Só que é uma história enganosa. Por isso o texto segue falando, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Todos aqueles que o receberam como seu Senhor e Salvador, deu-lhes o direito, ou deu-lhes o poder, deu o mandato para eles de serem filhos de Deus. Amém? Sei que já falei disso outras vezes, e talvez você já tenha escutado. A gente costuma dizer, todos são filhos de Deus. Eu faria uma pequena correção. Todos são criaturas de Deus, todos foram criados por Deus. Mas para ser da sua família, da família de Deus, ser filho de Deus, nós precisamos convidá-lo a entrar no nosso coração, na nossa casa. Amém? Por isso, Romanos, e esse é o último texto que a gente vai ler, Romanos 10, versículos 8 a 11, estou resumindo aqui, diz assim: a palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração, isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. E aí diz, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele crê, todo o que nele confia, jamais será envergonhado. Amém? Você tem dúvida de que Deus, se você abrir o seu coração para Ele, Ele vai te abandonar no meio do caminho, vai te fazer passar vergonha? Esse não é o Deus da Bíblia. Esse não é o Deus que nós defendemos. Amém? Fecha teus olhos, vamos orar. A paz que nos alcança. Tem um texto maravilhoso de Jeremias 29 que talvez você já tenha escutado de mim, porque eu gosto muito e por isso eu repito. Jesus fala que Ele está sempre próximo do nosso coração. Ele não está distante. E aí ele fala que todo aquele que o buscar, ele se deixará ser encontrado e mudará a nossa sorte. Fala, eu é que sei os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal,
planos de prosperidade, planos de um futuro. E aí Ele nos convida a irmos a Ele. E eu queria deixar esse convite para você. Eu não vou fazer um apelo aqui. Eu vou dizer para você, se você realmente quer mudar essa experiência na sua vida, você quer entender que esse Natal, a vinda de Jesus, não é apenas um modelo de troca de presentes e coisas assim, e quer entender que o verdadeiro presente de Natal foi Deus se fazer homem e habitar entre nós, o Emanuel, Deus conosco, para que a gente possa ter restaurado o nosso relacionamento com Ele e ter um retorno à utilidade da nossa vida. Entender quem nós somos, para que nós fomos criados. Então eu queria que você orasse comigo nesse momento, falando: Senhor, eu te agradeço por Jesus. Eu te agradeço por, ainda que eu nunca tenha olhado para Ti, prestado atenção em Ti, saber que um dia o Senhor veio ao mundo, o Senhor se fez homem, o Senhor habitou entre nós, para um dia pagar o preço naquela cruz, também pelos meus pecados. Eu te agradeço e hoje eu falo: Senhor, eu abro o meu coração para Ti. E eu quero convidar, Senhor, o Senhor para fazer parte da minha vida. Talvez eu já tenha sido até batizado um dia, tenha dado passos de fé no passado, mas o meu dia a dia tem sido de escuridão. Senhor, eu quero essa luz na minha vida, Senhor. Abre, Pai, o meu coração. Eu quero sentir essa paz que excede todo o entendimento, Senhor. Transforma o meu coração, que ainda possa servir, Pai, para a Tua honra e glória. Por isso eu oro em nome de Jesus. Amém.